Boa tarde novamente a todos. Boa tarde para quem não me conhece, está me conhecendo agora. Me chamo de Carvalho, responsável pelo movimento da Construarte Curadoria. Atuo na área de artes plásticas e como curador de exposições. E o meu maior objetivo, sempre, em uma das lives que eu sempre realizo, é abordar a respeito da educação visual. Após a experiência que nós tivemos com a edição 1 e 2 do Maio dos Artistas 2020, que foi maio e junho de 2020, achei muito importante a necessidade da continuidade do nosso envolvimento com a abordagem de assuntos voltados para o desenvolvimento da educação visual. Por isso que começamos no dia 13 de julho um tema chamado, a série, quer dizer, Vivendo a Imagem Artística. O que se trata a série Vivendo a Imagem Artística? A gente tem percebido, antes de forma mais profunda nesse assunto, que as pessoas estão num clima de dispersão, né, com relação a algumas informações que são colocadas na rede. Então, eu acredito que as lives elas ajudam muito para colaborar com esse desenvolvimento das artes plásticas, porque eu gosto muito de me aprofundar nesse desenvolvimento. Então, o que acontece? O objetivo dessa live é fazer uma apresentação objetiva, esclarecedora sobre o que vai tratar essa série até o final de agosto de 2020. Então vamos lá. Vivendo a imagem artística. Todos nós sabemos que o artista plástico ele é um construtor de imagem, né? Não importa se você é escultor, se você é pintor, se você é pirógrafo, se você trabalha com estilogravura, você trabalha com gravura ou com ilustração digital. Nós somos, desses nichos de produção que são vastos nas artes plásticas, nós somos construtores de imagem. O artista plástico, ele tem uma responsabilidade visual. Aí as pessoas ficam, às vezes, com dúvida, mas eu sou artista plástico ou sou artista visual? Então, para fins de esclarecimento, quando a gente fala em arte plástica e chamamos o produtor de imagem como artista plástico, todo aquele que articula elementos de construção da imagem, os elementos plásticos. Quais são os elementos plásticos? É a linha, a cor, o claro e escuro, né? Toda uma articulação que envolve uma relação entre a técnica e o processo. Deixando claro que técnica não é processo, é bem diferente. Técnica de procedimento e processo são termos que diferenciam ações, né? Tem pessoas ainda na sociedade artística que confundem muito, mas é importante existir essas lives para esclarecimentos, né? Técnica é um meio que você usa para articular elementos plásticos. Por exemplo, eu faço um trabalho em tela, eu faço um trabalho acrílica sobre tela. Por exemplo, eu quero fazer uma paisagem, quero produzir uma imagem denominada paisagem. Eu vou usar, por exemplo, um óleo sobre tela. O óleo sobre tela, ele é a técnica. Ele não é o procedimento. Ele não é o processo. E aí, quando a gente começa a articular do esboço até a realização, no caso, até o resultado final, que é a conclusão da imagem, da obra, né? A gente tem todo um processo de construção. Qual é esse processo de construção? Qual a função dele? Um processo de construção de imagem é uma relação muito íntima entre o pintor, seu processo imaginário, em cima de toda a sua articulação a partir dos meios plásticos. Então, é muito importante que o artista coloque em primeiro plano a preocupação do envolvimento dele direto com a produção da imagem. Não existe nenhum desenvolvimento de produção de imagem sem uma profunda experiência com a produção da pintura, do desenho, da ilustração. O que diferencia nesses nichos de produção, algumas das vezes são formas de abordagem. Essas formas de abordagem, de colocação, a forma como vai produzir, são questões às vezes muito íntimas do artista, uma particularidade do artista. Não quer dizer que ele tenha que seguir uma regra específica, algo que seja ali colocado imposto. Não. Cada artista ele tem sua possibilidade. Assim como a gente pode afirmar que uma obra de arte nunca é melhor que a outra.
uma obra de arte, cada obra tem uma característica e um procedimento específico, um aspecto visual diferente de um para o outro. Não existe a obra melhor. Cada produção ela tem seu valor, né? Principalmente ela tem um valor plástico. Esse valor plástico ele é um valor que só o artista que produziu sabe. Esse valor plástico é a experiência dessa articulação dos elementos, como a linha, a cor, o claro-escuro, a distribuição abstrata dos cinzas para depois trabalhar o efeito de luz e sombra. São, entre outros aspectos visuais que a gente articula com o meio técnico. O meio técnico, ele é o quê? A tinta, o pincel, por exemplo, eu vou trabalhar uma tela grande, mas eu vou utilizar um óleo, vou trabalhar não importa quantos pincéis, isso não vai fazer diferença. Isso pode fazer diferença no percurso prático do artista, é uma particularidade, mas não tem que intervir no meio visual. Então, hoje em dia, a gente vive uma preocupação muito grande em querer afirmar que o fulano de tal pertence a tal estilo, que o meu movimento é esse, que o fulano só pinta daquele jeito porque ele foi acostumado daquela forma. Então, isso são questões ainda na sociedade estereotipadas. E a gente entende que é importante que as pessoas comecem a aprofundar. As pessoas que estudam arte, não necessariamente aquelas que pintam, que produzem, mas aquelas que estudam arte mesmo, até no meio teórico, que só a experiência da produção que vai fazer o artista desenvolver toda essa relação de construção e resultado. O resultado de uma construção, ele é importante, mas só o processo que tem importância e ele que vai apurar esse resultado. O resultado ele não tem que ter tanta importância quanto o processo. O processo é importante porque ele vai fazer com que o artista desenvolva um amadurecimento da sua criação. Então, todo ser humano ele tem capacidade para atividade criadora. Todo ser humano. Cada um com a sua experiência, cada um com a sua bagagem. Eu acho que cada bagagem de vida, experiência de vida artística que cada um tem que ser respeitada, porque cada experiência que cada um possui são um acúmulo de motivos, de situações, de experiências que vão entrar em conjunto com o que a gente vai aprender daqui em diante. Então, a gente morre aprendendo. Pintura, desenho, escultura, a gente, por mais que tenha uma formação, o artista tem que se colocar na posição também de aprendiz. Porque quando a gente começa a produzir, quando a gente começa a lidar com esses elementos, a gente vai a fundo numa experiência que é puramente visual. Então, quando as pessoas ficam muito assim, se preocupando com conceitos, com idealizações, tudo bem, é um direito de cada um se preocupar com aquilo que convém, que acha importante. Mas só a experiência prática dessa produção que faz o artista ter mais subsídios, ter embasamento para ter ele mesmo falar do seu próprio trabalho. Então, a teoria da arte, ela não tem que ficar se baseando em conceitos, né? Até é bom citar aqui o professor Nelson Macedo, da UFRJ, que ele tem feito umas lives, uns vídeos no YouTube muito interessantes. Depois vocês acessem o link lá do YouTube, Ateliê Oruniá. Eu acho que eu me expressei direito, porque às vezes eu me enrolo para falar para expressar esse nome. Mas o Ateliê Oruniá, ele está abordando, junto com esse ateliê, uns vídeos muito interessantes a respeito de frases de pintores, algumas colocações a respeito da teoria da arte. É importante vocês assistirem o vídeo, depois eu vou disponibilizar para vocês no WhatsApp ou na própria página do Facebook. Então, o que acontece? É fundamental a gente trocar informações que sejam objetivas, que sejam precisas. Isso que às vezes eu cito o Nelson e alguns outros professores, porque eles têm uma base muito interessante, têm um conhecimento mais aprofundado a respeito desse assunto que eu estou abordando sobre a imagem artística. Então, todo
conhecimento é válido. Como eu falei anteriormente, cada artista tem uma bagagem. Essas bagagens culturais, de experiência, têm que ser respeitadas, porque cada um tem seu conhecimento, né? Mas é importante que nós entendamos que a teoria da arte, ela não tem que ter a preocupação em desenvolver conceito. A teoria da arte, ela define o fato da forma. E definir um fato da forma é a gente reconhecer que lidar com artes plásticas é estudar a forma, é estudar, conhecer o pintor, conhecer o desenhista por meio dessas experiências visuais. Óbvio que há textos, há comentários, argumentos a respeito desses assuntos que eu estou abordando aqui, mas existem argumentos específicos sobre a questão que eu estou abordando. É muito importante a gente ter uma certa coerência quando a gente vai abordar sobre arte. Não vou dizer, nossa, não tem dificuldade. Todos nós temos dificuldade para abordar certos assuntos, e eu acho que é na hora dessa dificuldade que a gente tem uma motivação para aprender mais, porque nada vem tão fácil assim para a gente não nasce sabendo de tudo, né? A gente precisa buscar, a gente precisa conhecer, e a gente precisa se colocar sempre numa condição dividida entre o momento em que a gente está capacitado para ensinar e o momento que a gente está capacitado para aprender, para vivenciar novos aprendizados, né? Então, hoje, a minha experiência como artista plástico, professor de artes, é tentar, eu digo tentar porque nem sempre a gente consegue como a gente deseja, né? Mas o objetivo maior, né, é fazer com que a educação visual nas artes plásticas ela seja efetiva de uma forma dinâmica. Hoje, por exemplo, os museus eles têm projetos de arte e educação muito interessantes para aproximar o público, o espectador, que eu acho que o espectador também tem que ser protagonista, mas aproximar o espectador da obra de arte. E quando a gente vai ao museu, a gente fica muito preocupado com o discurso, né? Com os textos, quem é que elaborou o texto, vamos ler as fichas técnicas que estão lá. Tudo bem, é um direito de cada um, isso aí ninguém vai poder proibir ninguém de fazer. Só que dentro de um procedimento e a partir de uma orientação que eu estou passando aqui, quando a gente vai ao museu, é sempre bom a gente ir com um foco. Porque não dá para você ver tudo no museu num dia só, né? O museu é grande, tem várias propostas. Além do acervo permanente, tem os acervos que são de exposições temporárias, né? E cada exposição tem uma proposta, cada exposição tem um pensamento de curadoria diferente. E eu penso que curadores precisam se dedicar mais à educação visual. Então, o objetivo dessa série, desse mês, eu vou colocar, como já estou colocando, as produções artísticas dos artistas que participaram da edição I2, do Mais dos Artistas, Junho dos Artistas, e estou colocando a foto da obra inteira, para que vocês possam ver com a descrição ao lado. Tem que ter a descrição, é importante, né? E aí, essa descrição, a gente consegue só ter uma base do que se trata, a técnica que o artista usou, o tamanho, a dimensão, né? Mas essas informações, elas não podem ser detentoras da obra. Elas são uma orientação, uma descrição para a gente ter noção de como a obra foi feita. Ali, acaba tendo assim, dados que desenvolvem mais uma preocupação do social ali da obra. Mas o que tem que ser colocado a respeito na obra de arte é que o artista seja o educador visual, que ele aproxime o espectador da obra. Essa aproximação ela não se dá com discurso, tá, gente? Muitos vão até me indagar sobre isso. Mas por que não tem discurso? O discurso ele existe, mas não é um discurso cheio de idealizações. O que é um discurso cheio de idealizações? Aquele discurso onde a preocupação é ficar contando uma história, ou ficar preocupado em querer abordar como o artista fez aquilo tudo, e expor intenções que às vezes nem sempre são as do artista, porque você não está com o artista para saber ali qual era a intenção dele. E intenções são questões muito vagas numa imagem artística.
A imagem, ela existe por si só, é uma necessidade humana de desenvolver imagem, é uma necessidade humana. Então, essa necessidade humana de produzir imagem, ela tem uma particularidade, ao mesmo que é do artista, ao mesmo tempo ela tem uma interação com experiências sociais e culturais que todos nós carregamos do nosso passado, dos nossos estudos em livros, da nossa educação básica, e tudo isso é um acúmulo de bagagens que jamais podem ser descartadas. Todos nós temos um valor, né? Todos nós artistas temos um valor, todo mundo tem a sua importância. Eu acredito que todo mundo tem espaço na sociedade para mostrar seu trabalho. Não é à toa que eu desenvolvo esses projetos pela Construartes, porque a minha preocupação é com o coletivo, o nosso coletivo, e divulgar o nosso trabalho, né? E não só aquela preocupação da gente expor um trabalho na rede, esperar um elogio, mas a partir disso estimular para alguém perguntar: poxa, que legal esse trabalho, como ele foi desenvolvido? Além da técnica, como você, seu procedimento, qual foi a sua visão a partir desse trabalho? Aí eu entro no aspecto da visão, a visão poética. A visão poética, ela é uma segunda instância da percepção visual. Nós temos dois aspectos, duas ordens de apreensão nesse mundo da educação visual, que é a ordem sensitiva, perceptiva, e a ordem afetiva. A ordem afetiva a gente chama de as questões poéticas. As questões poéticas, elas estão ligadas à visão de mundo do artista. São visões que puramente ligadas ao campo da imaginação. Todos nós artistas, né, temos um campo da imaginação que ele pode estar bem desenvolvido ou não desenvolvido. Aliás, eu me expressei errado, perdão. Todos nós temos um grau de desenvolvimento de imaginação a partir daquilo que visualmente é desenvolvido. Então, quando as pessoas começam a falar muito da imagem, nada mais é do que uma poética que existe na imagem, que às vezes a pessoa que observa percebe, mas ela às vezes não tem como é que eu vou dizer para vocês? Ela não tem, às vezes, um conhecimento mais aprofundado para saber como abordar essa poética. Essa poética, ela só existe quando o artista, ele, ele coloca textos dele, particulares. Então, é muito bom quando você vai a uma exposição, por exemplo, não se apegar tanto ao texto do curador. O texto do curador é importante, mas o curador, ele representa aquela exposição. Ele é a pessoa que sabe um pouco mais do que acontece ali. Ele é o mediador da exposição. Ele é o mediador. Mas se você tiver condições de conseguir um texto de um artista, um texto que o artista comenta mais sobre o seu processo de criação, eu acho fundamental, porque a gente vai se aproximar desse artista, a gente vai conhecer um pouco dele. Então, quando a gente vai começar a fazer muito discurso, tem que tomar muito cuidado, porque nem todo discurso é bem-vindo, existe discurso específico. Aí vão perguntar: Di, mas que discursos específicos são esses? Esses discursos são tudo que se diz respeito ao fato visual que está ali na construção do trabalho do artista. Então, quando a gente olha uma obra, é muito importante a gente percebê-la no todo. Você olha o claro e escuro, você olha a cor, você olha a linha, você olha as perspectivas que os planos ali desenvolvem, seja uma perspectiva causada pela cor, uma perspectiva causada pelo claro escuro ou pela linha, não importa. Isso que eu estou citando agora são aspectos da articulação plástica, tá? Então, o que acontece? É muito vago. Hoje não vai dar para falar sobre tudo, hoje é só uma apresentação do objetivo dessa série Vivendo a Imagem Artística, e durante esse mês a gente vai estar postando alguns trabalhos e ao longo dessa semana que vai entrar, vai ser colocado alguns tópicos para que vocês possam, a partir desses tópicos, selecionar alguns que vocês consideram interessantes de acordo com a observação de vocês. Porque cada um tem uma observação, cada um tem sua forma de observar. Mas agora vamos ter uma forma de observar um pouco mais aprofundada. E isso é só para quem deseja se aprofundar. Ninguém é obrigado.
se aprofundar. Se a pessoa quiser ficar só olhando, lindo, bonito, gostei, é um direito da pessoa, ela tem que ser respeitada por isso. Ela tem que ser respeitada. Todos nós temos que ser respeitados com as nossas visões. Mas existe um procedimento específico, existe uma forma de abordagem para que a gente possa vivenciar melhor o artista, a obra e o procedimento. Esse procedimento do artista a gente só conhece observando mesmo. Se o artista estiver vivo, a gente pode perguntar, abordar ele, conversar com ele. Se o artista tiver falecido já, e existem exposições até póstumas desses artistas, a gente tenta se aprofundar em pesquisas. Isso, tá, gente? Esse foco aí, esse contexto, é mais para quem desenvolve estudos sobre arte. Para quem não desenvolve estudos sobre arte, eu não sei se vocês são tão interessantes no que eu estou falando, mas ajuda na percepção visual. Porque o objetivo dessa série é se aprofundar na percepção visual, fazer com que as pessoas desenvolvam com mais afinco a sua educação visual e com que a gente consiga olhar para uma obra, olhar para uma pintura, para um desenho, para uma escultura, e a gente começa a ter um olhar muito mais além da questão da representatividade. Porque toda imagem artística tem representação, mas nem toda imagem artística se aprofunda no imaginário pessoal, numa poética que deveria estar sendo mais contextualizada na obra. Isso acontece muito. Não estou fazendo uma crítica, entendam bem. Existem obras, existem pinturas que, quando a gente observa, às vezes a gente sente que falta mais alguma coisa. A gente não sabe se é uma questão de articulação plástica ou se é algo mais de pesquisa do artista envolvendo a poética. Relembrando o que eu falei anteriormente, poética é uma outra instância das artes plásticas, da imagem artística, poética, visual. Ela liga mais à questão da visão de mundo do artista. Essa visão de mundo do artista, ela é fundamental para que essa intimidade entre artista, obra e quem visualiza seja muito mais entrosada, porque facilita para que essa educação visual seja mesclada com efeitos de imaginação, permita as pessoas ir além, ter uma articulação onde você possa ser como é que eu vou dizer para vocês agora? Às vezes foge algumas palavras, porque a gente tem que saber o que vai falar. Nem toda palavra que a gente vai proferindo são aquelas que vão se encaixar no contexto dessa abordagem. Então a gente tem que tomar esses cuidados, mesmo isso é normal. Mas nem tem algumas obras aí que precisam de mais um aprofundamento plástico, mais um aprofundamento poético. Mas isso é normal, isso acontece. Eu acredito que todo mundo tem seu valor nessa questão produtiva aí das artes plásticas. A gente tem o direito de desenvolver, de trocar informações, né? E a gente tem possibilidade de ir além. Então, eu convido vocês todos, tá? Isso é só uma live introdutória, vamos ter outras, tá, gente? Convido vocês a acompanharem o Instagram e o Facebook da Construarte Curadoria e estar lá participando de comentários a respeito das imagens que estão sendo postadas. A prioridade agora é postar imagens artísticas dos artistas da edição 1 e 2 mais dos artistas. Vamos utilizar esses trabalhos para a gente desenvolver a percepção visual. Convido todos vocês a, depois, quem não pôde assistir live, compartilhar essa live que vai estar salva e vai ser colocada no canal do YouTube da Construarte, que é um canal que já existe há 2 anos e meio, né, com essas propostas ligadas às artes plásticas. E convido vocês também a interagir. Qualquer dúvida, vocês podem acessar o WhatsApp da Construartes, Facebook, o Instagram, no direct, fazer perguntas, colocar ideias e quem tem trabalhos, enviar trabalhos para a gente poder desenvolver melhor. Eu acredito que o nosso país vai seguir positivamente se a gente trocar informações que sejam baseadas em críticas construtivas de formação do artista,
e não simplesmente opiniões e certas críticas que não ganham profundidade sobre o fato da forma, né? Então, todo artista que se aprofunda no fato da forma, ele com certeza ele vai mostrar uma possibilidade maior para o seu público, para seus seguidores, para as pessoas que se envolvem nos seus eventos, em exposições. Então, o que eu sinto falta na área de artes plásticas entre artistas e curadores, e também professores, é esse entrosamento com a percepção visual, né? Então, quero agradecer a presença de todo mundo. Na próxima live, todos estão convidados a participar. Será dia 23, 16 horas, próxima quinta, com a presença da artista plástica Eliane Mourão, e vai falar sobre uma série nova que ela está produzindo a respeito de linhas de uma cidade. E vamos realmente ali começar a se aprofundar nos trabalhos de educação visual dessa nova série. Peço desculpas se alguns momentos eu atropelei, se falei rápido. Tento não me estender tanto, senão a live fica muito extensa e para mim às vezes não compensa. E vocês podem compartilhar a live depois, que vai estar no IGTV e depois mais tarde estará no YouTube. Quem não pôde assistir, vocês podem compartilhar, ela se tornará pública para todos que quiserem acessar. E aproveito hoje para parabenizar uma das professoras do curso de Belas Artes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a professora Ana Moura, que está fazendo mais um ano de vida hoje, é o aniversário dela. E tenho só a agradecer a professora Ana Moura, que foi também minha professora, uma excelente profissional da área de artes, específica também para esse assunto sobre educação visual, profissional demais. Quero deixar muita gratidão aí, agradecimento, por eu também ter conseguido obter muitas experiências com ela, e eu, como eu falei, a gente tem que ter essa troca de experiências. Então, quero deixar meus agradecimentos e minhas parabenizações para a professora Ana Moura, né? E para o Nelson Macedo, que está fazendo excelente trabalho no YouTube a respeito desse tema que eu estou abordando. Muito legal. Vocês podem acessar depois lá o Ateliê Oruniá no YouTube. Vocês vão ver assim, vídeos muito bons e ter uma profundidade positiva a respeito do que eu estou abordando aqui hoje. E, gente, essa live não é muito extensa. Para quem entrou agora, pode assistir depois, tá bom? Eu agradeço por cada um que está acompanhando e para quem vai acompanhar depois, que vai assistir no YouTube. E a gente fica com o convite lançado para o dia 23, tá bom? E quem tiver dúvida, achar que não ficou muito claro o que eu disse, tá? Por favor, pode me perguntar. Vamos tentar agora largar um pouco essa opinião de lado, sermos mais críticos, construtivos. Eu digo isso para quem estuda arte, quem quer se aprofundar, né? Então, todos são muito bem-vindos no canal da ConstruArtes, e eu acredito que esse canal ele tem que ser aberto, né? E tudo que eu estou abordando aqui são experiências de vida profissional que eu estou tendo, continuo tendo, tá? Obrigado, Alexandre. Tudo bem. Você pode assistir depois a live, se quiser assistir até o final, vai estar salvo. E aos que estão saindo também não pode dar continuidade, eu entendo perfeitamente. A gente depois está com a live salva aí no IGTV. E é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. Se algo não ficou claro, podem perguntar. Estou aberto a diálogo. E parabéns aos artistas que participaram da edição 1 e 2, mais dos artistas de 2020. E agradeço aí a paciência de quem está aí assistindo, ouvindo, né? Porque às vezes é um pouco cansativo ficar direto, 38 minutos agora de live, passou até um pouquinho, mas eu considero importante cada diálogo, cada palavra, cada troca de informação. Eu vou estar dando encerramento agora a essa live, e demais assuntos mais aprofundados vamos ter outras oportunidades. Bom, um grande abraço aí para vocês. Até logo.